tema da nossa palavra de hoje é como a ti mesmo. Em Mateus 22, 37 a 39 diz: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. A gente vê o próprio Jesus, né, nos ensinando que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, uma tarefa que a gente não quer fazer. Porque quando Jesus fala pra gente amar ao próximo, não somente as pessoas que nos fazem bem, não é somente as pessoas que nós já amamos, né, porque nos entrega algo ali em troca, nos faz algo ali de bom para nós. Mas Jesus nos coloca um nível muito maior, né? Nos coloca de frente com algo muito mais profundo, que é amar as pessoas, independente do que elas nos fazem, independente daquilo que elas nos proporcionam ou deixam de proporcionar. A gente vê que o próprio Jesus tinha à sua mesa alguém que o traiu, né? Jesus sabia que Judas iria trair ele, e ainda assim, Jesus não tratou Judas de acordo com aquilo que ele faria, né? Mas Jesus tratou de acordo com aquilo que ele era, não levou em consideração aquilo que ele faria contra ele, né? A gente vê que a falta de caráter de Judas não mudou ou afetou o caráter de Jesus. E quão difícil é a nossa caminhada quando alguém nos faz mal, quando alguém faz algo de errado contra nós, a gente não deixar que o nosso caráter seja afetado, a gente não deixar que a gente haja, né, da mesma forma que a pessoa está agindo contra nós. Jesus é o exemplo perfeito de que, mesmo sabendo que alguém está fazendo mal, ia fazer mal para ele, mesmo sabendo que alguém ia traí-lo, ainda assim Jesus não tratou de acordo, né, com aquilo que ele iria fazer. Claro que Jesus tinha um propósito a ser cumprido e tudo mais, mas a gente vê em outras passagens também Jesus sendo humilhado, Jesus sendo maltratado, e ainda assim Jesus não responde, né, à altura no sentido de fazer o mesmo, mas dando a outra face, mas agindo de uma forma totalmente diferente. Então, o que a gente pode aprender com isso, com Jesus, né? Que independente do que as pessoas façam ou deixam de fazer, se irão trair ou não, se irão falar ou não, nós devemos continuar sendo o mesmo e nos parecermos com Ele, com as atitudes que Ele teve e as atitudes que Ele nos ensina a ter. A palavra fala que aquele que não ama o próximo, né, consequentemente não ama a Deus. Em 1 João 4,20 diz assim: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão é mentiroso. Portanto, quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. Então não adianta a gente dizer que ama a Deus, que a gente é seguidor de Jesus e mais um monte de coisas, que a gente não consegue amar o outro, independente daquilo que ele nos faça, independente das atitudes dele contra nós. Então, Deus, ele nos ensina, né? O próprio Jesus nos ensina. Então, não adianta a gente falar assim, bater no nosso peito, né? Falar assim, não, eu amo a Deus, eu sigo a Deus e tudo mais, mas sem conseguir amar aqueles que nos perseguem. Então, nós não podemos, né, ter um amor falso e fingido. Nós não podemos ter um amor mentiroso, onde nós achamos que amamos a Deus, mas não estamos amando nem a Deus e nem ao próximo. Em 1 João 2, 6, 11 diz: aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhe escrevo um mandamento novo, a qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, mais uma vez, a gente vê aqui em 1 João
falando que a importância, né, de amarmos as pessoas, de amarmos ao próximo, de amarmos independente de qualquer coisa. Então, se nós odiamos alguém, se nós desejamos o mal a alguém, se nós queremos o mal para alguém, nós não estamos, né, seguindo o exemplo de Jesus, nós não estamos seguindo o que diz, né, a primeira parte, aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Então, se nós odiamos o nosso irmão, se nós odiamos alguém, nós estamos em trevas, nós não caminhamos na luz, nós não caminhamos como Jesus caminhou. E isso é algo muito sério, e isso é algo que nós devemos nos arrependermos, nós devemos levar o que nós sentimos diante de Deus, nós devemos levar todos os nossos sentimentos em relação a isso, as nossas mágoas, tudo diante de Deus, para que nós possamos limpar o nosso coração disso, né, e passarmos a ver muito além do que as pessoas fazem, né, mas ver de acordo com aquilo que Jesus nos ajuda a enxergar, de acordo com o que Jesus nos ensina a viver e a seguir. A gente vê em Salmo 139, do 20 ao 22, Davi, ele falando que ele odeia, né, quem se rebela contra Deus. Diz assim: porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os os meus inimigos. Então Davi, ele falava que ele odiava as pessoas que se rebelavam contra Deus, ele detestava as pessoas que se revoltavam e as pessoas que se levantavam ali como inimigos de Deus, né? E ele considerava seus inimigos. Aí a gente vê no Novo Testamento, né? Nós vemos Jesus tendo uma atitude totalmente diferente, nos ensinando como nos portarmos, né, diante de situações como essa que Davi estava passando e esse ódio, né, que ele estava alimentando. Jesus, ele nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos. Aqui, enquanto Davi nos mostra um exemplo de odiar, né, quem se rebela contra Deus e se revoltar contra isso, Jesus pega uma direção totalmente ao inverso disso, ao contrário disso. Jesus ensina a gente a orar. Em Mateus 5, 38 ao 44 diz: mas vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame o seu inimigo e ore por aqueles que os perseguem. Então a gente vê que Jesus, né, falando que vocês ouviram, né? Antes era olho por olho, dente por dente, o que fizesse com vocês, vocês também faziam com eles, e era dessa forma. Mas Jesus, ele fala totalmente diferente agora. Ele fala assim, ó, se te fazem algo mal, você não vai fazer a mesma coisa que a pessoa fez com você. Se a pessoa te fere na face direita, agora você vai dar a outra face. Se a pessoa faz tal coisa com você, você não vai revidar. E Jesus também fala: ame o seu próximo e odeie. Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu não falo para vocês serem assim. Eu digo para vocês: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. E quão difícil é essa tarefa, né? Porque a gente quer ser como Davi, de acontecer algo em nossas vidas, né, alguém nos perseguir, temos algum inimigo, algo do tipo, e a gente quer já orar para Deus vir com providência, para Deus vir com justiça, para Deus enviar algum mal para aquela pessoa, e às vezes faz uma oração, né, totalmente raivosa, uma oração totalmente cheia de ódio, clamando, né,
para que algo aconteça com aquela pessoa, para que ela pague o que ela fez conosco, para que ela pague aquilo que ela nos causou e tudo mais. Só que Jesus, ele ensina um caminho muito mais difícil, né? Um caminho muito mais pesado, mas também é um caminho que nos faz parecer com ele, nos faz ter atitudes, né, que vão agradar a Deus, atitudes que vão agradar ao nosso Senhor. A gente também vê que Jesus fala assim, é muito fácil você amar quem te ama, é muito fácil você amar quem te faz bem, mas o difícil, né, é você amar quem te persegue, sabe? O que você tem em troca, né, de amar alguém que te persegue, você não tem nada em troca disso, e é muito fácil você amar alguém que te ama de volta, mas alguém que te persegue, alguém ele que se levanta como seu inimigo, é muito mais difícil, e é esse difícil que Jesus nos chama para fazer, e é esse difícil que Jesus nos chama para viver, e, e disso tudo, ele é o próprio exemplo disso, né? Jesus é o exemplo perfeito disso tudo, de dar a outra face, de não se levantar, né, contra aquele que fazia mal a ele, de não se levantar contra aqueles que se rebelavam e tudo mais. Jesus é o maior exemplo disso. Então, quanto tempo nós podemos estar gastando, né, orando para que Deus, né, mande fogo sobre a vida de alguém, para que Deus mande ali algum mal sobre a vida de alguém, ao invés de orar, né, ao invés de amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, ao invés de orar pedindo para que Deus traga arrependimento na vida daquela pessoa, ao invés de orar pedindo para que Deus transforme a vida daquela pessoa para que ela não faça mais mal, não somente a você, mas também a outras pessoas também. Então, Jesus ele nos ensina um caminho mais difícil, né? De nos controlarmos, de termos domínio próprio para não revidar, de termos domínio próprio e mansidão para não agir da mesma maneira. É algo que é muito difícil, porque a gente quer, né, partir para cima, porque a gente quer sim que a pessoa pague, a gente quer sim que as pessoas que nos fazem mal se deem mal também, mas Jesus ele nos ensina algo totalmente diferente. Nós sabemos que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então a gente não precisa desejar, né, o mal para alguém. A gente não precisa orar e clamar para que alguém se dê mal. A colheita daquilo que nós plantamos, nós iremos receber. A gente planta coisas boas, a gente vai colher as coisas boas que a gente planta. Se nossa semeadura, né, servir de coisas más, de fazer coisas ruins para outras pessoas, a gente também vai colher isso. Então não há necessidade, né, da gente revidar dessa forma. E a melhor forma de revidar, a melhor forma de se portar diante daqueles que nos perseguem, daqueles que nos fazem mal, é agindo como Jesus. Da outra face, orar por aqueles que perseguem, orar pelos inimigos, orar pedindo para que o Senhor quebrante o coração, para que o Senhor encontre, né, a essas pessoas e elas possam conhecer a Jesus, e elas possam se entregar a Jesus. Então, Jesus nos chama a esse amor, né? Nos chama a amarmos as pessoas independente daquilo que elas podem nos oferecer ou não, sabe? A desejarmos para o outro aquilo que nós desejamos para nós. Se eu desejo para mim algo bom, por que eu vou desejar para o outro algo pior do que eu tenho desejado para mim, sabe? Se é como a mim mesmo, se eu devo amar o próximo como a mim mesmo, eu não devo fazer para o outro ou desejar para o outro aquilo que eu não desejaria ou faria a mim mesmo. Então, Jesus ele nos chama para esse amor de sacrifício, né? Esse amor de entrega, esse amor de entender que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, um amor tão profundo que é de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E esse amor me ensina a amar o outro, me ensina a amar a mim mesmo. E amando a mim mesmo e amando a Deus, eu vou saber amar o outro de uma forma que não vai ser por benefício próprio, não importa o que ele me faça, eu vou amar com o amor que Deus me ensinou a amar. Não importa se levanta como inimigo, se levanta como perseguidor, eu vou amar
com o amor que Jesus me ensina a amar, com o amor que Jesus nos ensina a derramar. Não é uma tarefa fácil, né? É algo que a gente precisa buscar exercer todos os dias, é algo que a gente precisa abrir os nossos corações ali para Jesus, para que Jesus nos ensine, para que Jesus nos derrame o amor dele em nós, em nosso coração, para que a gente possa derramar no outro. Então, a gente pode aprender sobre esse amor, né? Esse amor sacrificial, esse amor de entrega, né? Com o próprio Jesus, que se entregou por aqueles, né? Que iriam negá-lo, por aqueles que não iriam crer nele, por aqueles que, mesmo conhecendo o seu amor, mesmo sabendo da sua entrega, mesmo sabendo de tudo que ele fez, né? Por ele e por eles, ainda assim, né? Escolhem negá-los, ainda assim escolhem se entregar ao pecado, ainda assim escolhem, né? Viver uma vida longe dele. E Jesus, ainda assim, né? Derramou um amor que é sacrificial, um amor que não tem interesses, um amor que não é de acordo com o que a pessoa faz ou deixa de fazer. É um amor que se entregou de verdade. Então Jesus é o nosso exemplo. Se a gente quer saber como agir com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos fazem mal, é só olhar para Jesus. Se a gente quer saber o que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer com as pessoas que nos fazem mal, é só olhar para Jesus. Que mesmo, né, sabendo que cada um de nós merecíamos a morte, merecíamos o inferno, e assim ele se entregou por nós e veio como nosso Salvador e nos perdoa diariamente. Mesmo nós tantas vezes nós agindo, né? Nós vivemos agindo como inimigos de Deus, agindo com atitudes que não glorificam o nome dele. E ainda assim, ele nos ama e quer transformar as nossas vidas. Então é esse amor que a gente deve derramar para as pessoas, é esse amor que a gente deve buscar, né? E a fonte é o próprio Jesus. Não tem como a gente conseguir amar dessa forma, não tem como a gente conseguir não revidar, conseguir não desejar mal ao outro, conseguir não jogar, né? Querer jogar um mal no outro também, ou fazer o mal pro outro, né? Não é somente o outro que nos faz mal, mas a gente também faz mal para as pessoas. Então, não tem como a gente amar o outro como a nós mesmos se a gente não for na fonte, no lugar certo, que é Jesus. Então, se arrependa, né? Se você tem desejado mal para alguém, ou se você tem feito mal para alguém, esse é o momento de se arrepender, é o momento de olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu quero seguir o seu exemplo. Jesus, eu quero caminhar como o Senhor caminhou, eu quero agir como o Senhor caminhou, vou dar a minha outra face. Mesmo que seja difícil dar a outra face, eu vou orar por aquele que me persegue, eu vou amar aquele que me persegue, porque é assim que você fez e eu vou fazer também. Deus abençoe sua vida, ame a Jesus, ame as pessoas e siga o exemplo dele.